da Igreja Evangélica Ebenezer. Então eu queria chamar aqui o nosso irmão Fabrício Menezes Marques e Lireda Vidal. Nosso irmão Marcílio Cleudo Vasconcelos da Silva e a nossa irmã Rose Arruda Vasconcelos e o seu filho Murilo Gabriel. Nós estivemos conversando com esses irmãos pela manhã e falamos que há trabalho para se fazer nesse lugar, e eles estão chegando para somar com a gente, né? E alguns já conhecidos da gente, né? Fabrício aqui, que é goleiro ali dos meninos aí, mas, né? E o nosso irmão aqui, Marcílio, que vem também, Mário. Nosso irmão Mário, ele também é ministro de louvor, né? E também está vindo para a nossa igreja a nos ajudar, somar, trabalhar no reino de Deus, porque nós precisamos de trabalhadores. Como a Bíblia diz, os campos estão brancos, rogai ao Senhor para que mande ceifeiros. Ele está mandando, né? Então, se você quer se tornar membro da igreja, você tem que fazer isso. Você tem que falar comigo depois do culto. Você já é batizado, você é crente, você fala comigo depois do culto, para a gente fazer as coisas bem direitinho e depois tudo lhe apresentar também na igreja. Fique em pé, que vamos orar em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você faça assim com a mão, abençoando esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor Deus, colocar diante de Ti esses irmãos que estão vindo, Senhor Deus, para esse quartel-general, para trabalhar na Tua obra, Senhor. Deus amado, reveste-os do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa colocar no seu coração aquela chama ardente para trabalhar no Teu reino, para ganhar vidas, para que o Teu reino cresça nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, abençoa essas famílias que estão aqui representadas, derrama a Tua bênção sobre eles, e nós, como Igreja Evangélica Ebenezer, recebemos esses irmãos para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Podem sentar. Mário, seja bem-vindo. Irmã Rose, seja bem-vinda. Irmão Gabriel, seja bem-vindo. Fabrício, seja bem-vindo. Lireda, podem sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus fez assim, diferente do que a gente pensa. Eu tive algumas vezes contando um testemunho aqui para os irmãos, de que eu estava em São Paulo e quando o meu irmão que morava lá também, ele veio passear aqui, eu fiquei lá. E quando ele voltou, eu fui pegar ele na rodoviária, lá no Tietê, porque nós morávamos em São Vicente, lá em Santos, né? E eu subi com o carro dele para pegar ele e me desencontrei. Pensando que quando eu fui tirar o carro do estacionamento, o dinheiro que eu tinha para botar de gasolina foi um dinheiro que deu para pagar o estacionamento. Esse dinheiro para botar gasolina. Eu falei, como é que eu vou voltar para Santos sem gasolina? Veja que a oração tem poder, que Deus ouve as nossas orações. Eu digo, é o jeito que eu ia, assim mesmo, e vim descendo de lá para cá.
de São Paulo para Santos, do Tietê para Santos. Sabe que quando eu cheguei, antes de cruzar, de chegar na serra, tinha um pedágio, e antes do pedágio tinha um posto. Me parece que o carro, quando viu o posto, começou a se tremer e faltou a gasolina. Aí também que deu para chegar no posto. Eu disse assim: rapaz, eu vou falar com o gerente para ele colocar a gasolina no meu carro para ele poder ir para Santos, amanhã eu venho pagar ele. E eu fui falar com o gerente disse: não, ninguém vai desse negócio não. Ele me conhece, como é que eu vou estar? Eu fiquei na rua, chovendo, e eu me encostei no carro e fiquei com os braços cruzados assim: mas meu Deus, isso já era umas 7 horas da noite, eu tinha saído 8 horas da manhã. Fiquei, meu Deus do céu, como é que acontece um negócio desse? E quando eu estou pensando aqui e falando para Deus isso, o rapaz que é o frentista olhou de longe assim e disse assim: que foi aí, Ceará? Eu digo: opa, é comigo. Aí eu fui lá e disse: rapaz, é porque assim, aí contei a história, eu tive desencontrado com meu irmão, que esse dinheiro, ele disse que vou lhe dar 2 fichas por pedágio, para você passar, e vou colocar R$10 de gasolina para você chegar em Santos. Amanhã você me traz o dinheiro, você deixa aí o documento comigo, eu deixo aí o documento. Aí pude chegar lá em Santos. Quando eu estou chegando em Santos, lá na casa onde nós estávamos, meu irmão ia sair para ir para o encontro lá no Tietê. Eu digo: mas o certo, irmãos, que sem conhecer ninguém, no local em São Paulo, à margem da estrada, não tinha solução, só tinha mesmo Deus para tocar no coração daquele homem e falar para mim. Por isso, meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro Carta do Tiago, capítulo de número 5. Versículo 17 e 18. Mesmo assentados, mas com muita reverência, porque essa é a palavra de Deus. Diz assim: Elias era homem, humano, e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. Até aí, 5 versículos. Amém? Eu falei para vocês que nós temos oração aqui nesse lugar, para orar. E nós precisamos entender que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, Ele abriu um vivo e novo caminho, onde nós podemos passar e chegar diante do trono, e nos ajoelhar, e orar, e clamar ao Senhor. A igreja, ela não é órfã, ela tem um Pai, um Deus que cuida dela, que cuida da igreja. Deus, meus irmãos, Ele é soberano, Ele é poderoso e faz todas as coisas conforme o seu conselho. Mas sendo Ele soberano, Ele escolheu agir em resposta às orações da igreja. Porque é quando a igreja ora, ela move o braço de Deus. Eu quero dizer para você que quando nós saímos da Avenida A para esse local, nós víamos com R$6.000 no caixa da igreja,
para construir tudo isso aqui não era nada. Um pedreiro que era muito meu amigo, chamado Seu Zé, e eu chamei ele de Seu Zé. Eu digo que ele vai terminar em 10 anos, ele não termina essa igreja, porque ele trabalha bem devagarzinho. Aí ele chamou um ajudante aqui, chamado Marcos, que trabalhava mais devagar ainda. Eu digo, meu Deus do céu, mas eram os mais baratos. E eles disseram assim: como é a planta? Eu digo, a planta, eu que sou um engenheiro, é coluna de 5 em 5 metros e pronto, e levanta as paredes. Foi feito. Vamos usar 15 metros. Uma parede, até aquela parede ali, é 15 metros. Né? Eu não sei fazer projeto, assim como a Érica Paula, ela faz um projeto que chega e fica de boca aberta, assim, desenho assim bem, né? Meu Deus, rapaz. Dizendo que eu quero desenhar uma casa para mim. Mas é assim, Deus, meus irmãos, em resposta das orações, Ele faz milagres. Milagre foi o que aconteceu, que as pessoas passavam por aqui e diziam assim: esse pessoal chegar aqui, essa igreja está construída com os pedreiros mais devagar que tem no mundo. Falei, é um milagre de Deus. Deus trabalhou na mulher que era aqueles homens. E quando nós rebocamos essa igreja, meus irmãos estavam tudo no preto, estava rebocando, e o nosso irmão Dedé, que era diácono na época, o homem vinha rebocando, ele já veio com o pincel atrás, que ele olhava para trás, nem secou ainda a parede, já eu não sei que namorar a igreja. Mas foi um milagre de Deus, porque Deus age, Deus, Ele faz grandes coisas. Ele escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Orar, meus irmãos, é estar no altar de Deus, no trono de Deus. É a fraqueza humana diante do onipotente, daquele que tem todo o poder, daquele que tem o controle de todas as coisas. É quando nós oramos, é quando nós chegamos mais perto de Deus. Orar é falar com aquele que está entre os querubins, que governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode em sua eficácia e a súplica do justo. Nós vamos ter inúmeros testemunhos de orações respondidas. Deixa eu dizer outra coisa aqui para os irmãos. Tem um cidadão lá perto da minha casa, ele está com câncer no maxilar inferior e já está avançado, e ele sente muita dor. E quando ele está sentindo muita dor, ele sai assim no meio da rua, fica andando para lá e para cá. E um dia ele foi lá em casa, pediu para mim orar por ele. Eu falei, vou passar um óleo aqui no seu queixo. Aí peguei o óleo, passei no queixo dele e orei por ele. Depois falei assim: Senhor, se o Senhor quiser curar, cure para a glória do teu nome. O homem é incrédulo. A esposa dele só anda com aquela camisa que tem a Santa Maria ali na frente, não tem outra roupa, é só aquela ali mesmo. Meu Deus, como é que esse povo tão incrédulo vai acreditar numa oração? Não acredita não. Aí passou-se o tempo e começaram a aplicar, fazer radioterapia, quimioterapia. Aí eu estava lá sentado lá na frente de casa, ele chegou. Pastor, eu estive pensando muito, eu acho que eu vou para a sua igreja. Olha, o homem que não queria nem ver falar em Deus. Eu tive muito tempo longe de Deus. E eu falei com meu filho dele mora em Brasília, ele falou com o filho dele, disse: vai mudar de religião? Que é isso? Ele disse: eu vou porque os crentes é diferente do pessoal católico. Os crentes vêm aqui e oram com a gente tudo aqui. Olha Deus fazendo a obra na vida do incrédulo.
E que se Deus quiser, Deus pode fazer um milagre maior, que é salvar a vida dele. Não é nem a saúde, é salvar a vida, é dar perdão aos pecados. Isso é o que é mais importante na vida. Então, meus irmãos, pela oração, situações humanamente irremediáveis, pela oração elas são ouvidas por Deus. Assim como o Mateus pregou aqui sobre Ana, que Ana era uma mulher estéril, que não dava filhos, que a madre estava fechada, e a Bíblia vai dizer que Ana subia com Elcana para adorar a Deus, e ela chegava lá naquele lugar, e ela orava, ela chorava, ano após ano. Porque às vezes a gente pensa que a resposta é: Senhor, me dá e Ele dá logo. Não é assim não. As coisas têm que ser do tempo de Deus e como Ele quer, não é como nós queremos. Então Ana passou esses anos orando, buscando ao Senhor, até que um dia o profeta viu e: está bêbada, está fazendo aí nesse altar aí? Não estou bêbado, estou suplicando, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou suplicando, eu estou chorando. Sabe, meus irmãos, que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele ouve as nossas orações. É no quarto que Deus quer ouvir o nosso clamor. É no quarto que nós queremos falar para Deus aquilo que somos e suplicar o seu perdão e a sua misericórdia. Deus ouviu a oração de Ana. Deus deu resposta à oração de Ana, porque Ana foi buscar o Deus que pode todas as coisas. Nós temos inúmeros testemunhos da Bíblia sobre o livramento de oração. Ezequias, meus irmãos, quando ele estava sendo afrontado pelo exército da Síria, Ezequias, ele orou ao Senhor, ele pediu ajuda dos céus, ele buscou ao Senhor, porque a Síria era um exército que tinha muito poderio, carros, soldados aparelhados. Ezequias não tinha outra saída, ele tinha que recorrer ao Deus que está no controle de todas as coisas. E ele orou a Deus, e Deus, meus irmãos, deu resposta a Ezequias. Deus derrotou o poderoso exército da Síria em resposta à oração de Ezequias. A palavra de Deus disse que Deus mandou só um anjo para acabar com 185 mil soldados. Para você entender que Deus pode todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E isso foi no passado, mas Ele continua com as rédeas na mão. Ele continua soberano. Ele continua respondendo a oração da igreja. Por isso eu quero chamar você que é membro dessa igreja para orar. Não deixe de vir orar. Nós temos que fazer isso. A Bíblia ainda diz, meus irmãos, que Deus, além de livrar Ezequias, ainda ele curou a enfermidade de Ezequias, uma enfermidade incurável, que Deus manda o profeta lá: vai lá, avisa ele que põe a casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. A palavra de Deus diz que Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor e suplicou: Senhor, te lembra, Senhor.
Deus ouviu a oração de Ezequias. Quando o profeta vai saindo lá fora, ele diz: volte lá e diga a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida e vou livrar ele de todas as coisas que lhe perseguem, e vou dar um sinal para ele que isso vai acontecer. Deu um sinal para Ezequias. Então eu já vejo, meus irmãos, que pela oração vidas são curadas. Esse poder foi dado à igreja. A Bíblia diz lá no livro de Marcos: e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados, em nome de Jesus. Serão curados, enfermos serão curados, são curados pela oração. Portanto, nós devemos orar. A igreja precisa orar, a igreja precisa interceder, porque há doentes, há causas impossíveis que precisam ser vencidas, e a igreja precisa orar. Aliás, Jesus disse que pedi e dá-se-vos-á, e batei, porque a porta vai se abrir. Jesus foi quem disse isso. Bênçãos são retidas quando as orações não sobem ao trono de Deus. É muito bom você saber disso. Mas promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus e pela oração nos apropriamos das promessas divinas. Eu tenho sentido muito que tem muitas pessoas que não oram, porque tem alguns tipos de oração que elas são fervorosas, tem outras orações que são calmas, e tem a oração do Pai Nosso, do almoço, né? A oração do almoço, o pastor Lenz disse para mim: Senhor, a comida está aqui, nós estamos com fome, amém. Foi só isso que ele disse. Então, na hora, essa oração, precisa ter muito cuidado com essa oração, né? Porque Deus quer joelho no chão, humildade diante dele. Então veja bem, pela oração, meus irmãos, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. A igreja avança mais rápido e com mais vigor, e quando a igreja caminha de joelho. A igreja anda mais depressa de joelho do que em pé. Sabia disso? Então é bom você entender essas coisas que a palavra de Deus nos ensina. É quando nos prostramos diante de Deus que podemos nos levantar diante dos homens. E há alguns séculos atrás, meus irmãos, os grandes avivalistas, como Edvardes, como John Wesley, esses homens eram homens de oração. Savonarola também era homem de oração, que quando se levantava para pregar, eles impactavam milhares e milhares de pessoas, porque estavam movidos pela oração. Alguém disse que Lutero, um dia de jejum e oração, ele caiu e ele passou 5 horas deitado no chão. E nós temos essas orações do almoço, é preciso ter muito cuidado com a oração do almoço, mas precisamos buscar a Deus, e a igreja precisa orar pelos homens que pregam, pelos pastores, pelos presbíteros, para que haja poder. Quando a palavra se erguer na boca, a igreja precisa estar orando pelos homens de Deus, para que haja salvação, para que haja arrependimento. A igreja precisa orar pelos homens que pregam a palavra. É quando nos curvamos diante de Deus em oração que podemos nos levantar para pregar com eficácia. Não há pregação poderosa que, em primeiro lugar, os joelhos não se dobrem.
Só existe pregação poderosa quando estamos de joelho, quando buscamos a Deus. É por isso que muitas pessoas vivem frios, longe de Deus, porque não levam uma vida de oração. Hoje nós estamos passando muitas dificuldades na nossa vida financeira, na sociedade, por falta da oração, por falta da busca. Nós dizemos que Deus é o dono do ouro e da prata, mas não queremos estar aos pés desse Deus. Nós queremos só o ouro e a prata, mas não queremos o Deus que é o dono. E isso é uma coisa que nós precisamos pensar muito. E ainda, meus irmãos, a igreja, precisamos falar com Deus antes de falar com os homens. Precisamos conhecer o poder de Deus através da oração antes de sermos usados por Deus na pregação. Pela oração, meus irmãos, Deus fez grandes coisas. Quando Moisés saiu do Egito, que só tinha o mar e o exército de Faraó atrás, ele levantou a voz e disse: ó Senhor, e agora, Senhor? Faraó vem aí atrás. A resposta de Deus à oração de Moisés foi: ergue o braço, estende o teu braço sobre as águas, e elas vão se abrir. Quem podia pensar numa coisa dessa? Num livramento desse? O nosso Deus, meus irmãos, é aquele que abre as portas. Nós olhamos, tantas vezes eu já falei aqui de Ciro. Ciro foi um homem que não era judeu, não conhecia Deus, mas Deus o chamou de meu servo. Eu vou te usar, Ciro. Tu és o meu servo, meu ungido. Eu vou abrir os tesouros escondidos diante de ti. O nosso Deus, Ele tem poder de mudar todas as situações. Pela oração, meus irmãos, a igreja, ela transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. A perseguição jamais enfraqueceu a igreja, pelo contrário, leva ainda mais longe a sua ousadia para clamar aos céus. É quando a igreja ora mais, é quando ela é perseguida. E nós precisamos, nessa sociedade que nós vivemos, como igreja, nós devemos nos levantar para orar. Não é hora de ficar mais em casa assistindo Jornal Nacional, assistindo o 90, assistindo essas coisas da mídia. Você tem que vir orar, você tem que buscar a Deus, porque nós precisamos clamar por esse Brasil, nós precisamos clamar pela nossa juventude, pelas nossas crianças que estão ameaçadas. Deus levantou a igreja nesse tempo para clamar, para buscar a Ele, porque os homens estão desenfreados e só a mão de Deus pode tomar a rédea deles. Precisamos orar. Nossa sociedade, ela está colocando em nossas mentes coisas que não vêm da parte de Deus. Somos perseguidos na ideologia. Somos perseguidos dia a dia a mudar a nossa opinião. Vi agora recentemente uma postagem na internet de um homem que já recebeu um chip na mão. Não sei se vocês viram isso. E alguém disse assim: já é o final dos tempos. Nós estamos sim no final dos tempos. Jesus está voltando e todas as coisas estão já sendo consumadas. Toda a profecia está chegando ao fim, porque nós já vimos tudo. Não tem mais nada para ver. Qualquer hora, meu irmão, Jesus Cristo vai voltar. Nossa pregação é como a pregação de Jesus, que disse: olha, vocês tenham cuidado, porque a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Enquanto estão lá comendo, bebendo, fazendo casamento, se dando em casamento, eu vou voltar e eles não vão perceber. Nós temos muito cuidado com isso.
Uma das coisas mais interessantes é que, quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, preste atenção nisso, quando a igreja se deleita em Deus, mais do que nas obras de Deus, o maior privilégio da oração é ter intimidade com Deus e deitar-se nele. Quanto mais nos regozijamos em Deus, mais Ele se deleita em nós. Quanto mais nos apegamos ao Altíssimo, mais temos gozo nele e motivo para andar com Ele. Nosso maior problema, meus irmãos, não é a presença de Deus, é a falta da sua presença. Nossa maior riqueza não são as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Deus é melhor do que suas bênçãos. Ele é mais excelente de dádivas. Nós precisamos pensar nisso. A igreja precisa orar. A palavra de Deus diz que Elias era um homem igual a nós, assim como eu, como você. Elias era um homem igual a nós, e a Bíblia registra que ele orou, e Deus ouviu a oração de Elias. Orou para não chover, não choveu. Orou outra vez para chover, choveu. Porque Deus ouve a oração daqueles que têm intimidade com Ele. Você já recebeu resposta de Deus na sua oração? Eu tenho observado que nos dias de hoje a oração ela tem sofrido uma grande baixa. O meu filho Elon, ele falou para mim que disse: olha, pai, aqui na igreja que eu fui, tem um momento da oração e a igreja se levanta para orar. Ele disse que ficou impactado, porque a igreja toda se quebrantou diante de Deus. Não era oração, era choro, quebrantamento. Nós perdemos essa sensibilidade de chorar pelos nossos erros e pecados, por aquilo que a gente faz nos pensamentos, nas palavras, ou até mesmo nas nossas ações. Nós somos pecadores e nós precisamos nos humilhar diante de Deus, confessar a Deus. Para nós termos a eficácia da oração, nós precisamos estar em Cristo Jesus, que é a nossa justiça. O fim da lei é Jesus, Ele é a nossa justiça. Por isso nós devemos orar. Orar é o maior privilégio que o crente pode ter na vida, porque quando você ora, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas, Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a sua dor, Ele sabe da sua família, Ele sabe da sua falta de amor, Ele conhece você por inteiro. Os seus olhos são como tocha de fogo, nada se esconde de Deus, nada. Ele olha, Ele atravessa o nosso pensamento, os nossos neurônios estão patentes diante de Deus. Ele pode todas as coisas, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe dos nossos erros, Ele conhece o nosso íntimo. A palavra de Deus diz através do salmista que a palavra não chegou na minha boca e tu já sabe o que eu vou falar. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que nós pertencemos a esse Deus de Elias, a esse Deus de Moisés, a esse Deus de Ezequias. Nós pertencemos a esse Deus, o Deus que pode todas as coisas. Ele sabe as nossas motivações.
dia, vou encerrar com isso, que já vai ter a cena. O Elon estava pregando aqui e falou um testemunho de um presbítero que trabalhava na igreja, muito ativo, e o filho desse presbítero também contraiu um câncer. E começaram a tratar aquele câncer, mas já estava sem jeito, e foi definhando, ficando magro, e não tinha jeito, já estava à beira da morte. E aquele presbítero, muito indignado, disse assim: não acredito mais em Deus, porque Deus deixou acontecer isso com meu filho. Eu que trabalho na obra, eu que faço isso na igreja, Deus já deixou acontecer isso com meu filho. O pastor foi lá visitar esse irmão, e ele contou tudo isso ao pastor. Não acredito. Eu queria que Deus descesse hoje para falar comigo, para dizer o que foi que aconteceu. O pastor olhou para aquele homem e disse: eu sou a boca de Deus aqui para você. Eu vou falar para você o que é que vai fazer. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo as nossas aflições. Deus vê tudo que acontece com o seu povo, e Ele não vai fazer nada sem antes revelar ao seu povo. Deus, antes de vir a esse mundo novamente, Ele já despertou a igreja e mostrou à igreja o que está acontecendo, como está no fim, como está chegando o fim. É terremotos, meus irmãos, é dilúvio, aguaceiro, é fogo, meus irmãos, cidades inteiras que foram arrasadas pelo fogo, e o povo não está sabendo, e a igreja está gritando: Jesus está voltando, se arrependam, Jesus está voltando. Quero deixar esse convite para você. Venha orar conosco. Há alguém que precisa de salvação. A palavra de Deus diz lá em Judas que Deus está nos usando ainda para salvar alguns que estão até para o fogo. Nós precisamos falar. Enquanto há tempo, nós precisamos pregar essa palavra. Que nós possamos estar diante de Deus, contritos, sabendo que Ele ouve a nossa voz. Amém? Os seus olhos, baixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Fica orando, só escute a minha voz. Antes de passar a ceia, eu queria fazer esse convite especial. Você que ainda não tem Jesus no seu coração e quer aceitar Jesus nessa noite, Ele está te vendo aí onde você está. E Ele sabe do seu coração. Se você entrou aqui nesse lugar e está longe de Deus, saiu da comunhão e precisa voltar para Deus, você veio ao lugar certo. Deus também está contemplando você. Deus está vendo você aí onde você está sentado. Ele conhece o teu coração. Eu quero convidar você que ainda não tem Jesus, que quer aceitar a Jesus, ou que quer se reconciliar. A igreja está orando por você. Se levante do seu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja estivesse orando. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Alguém nesse lugar que
quer fazer isso? Esse é um dia muito especial. Você precisa de Deus. Glória a Deus. Mais alguém para fazer isso? Não tenha vergonha. A igreja está orando por você. Jesus veio e foi para nós mesmos, para aqueles que estão doentes, daqueles que estão sem salvação. Ele veio para você. Ora, igreja. Orando, igreja. Não resista, meu irmão, ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Jesus está chamando você. Foi por isso que você veio hoje aqui. Se alguém lhe convidou, se você entrou nessa igreja, foi para você ouvir isso nessa noite. Em nome de Jesus. Há mais alguém que quer se reconciliar ou quer entregar sua vida a Jesus? Esse é o momento certo. Eu queria chamar aqui esse irmão esse irmão aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus veio a esse mundo e morreu por sua causa, por mim, eu que não tinha nenhum merecimento diante dele. Ele morreu por mim, ele morreu por você, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Mais alguém para fazer isso em nome de Jesus? Eu vou encerrar esse apelo. Você pode se colocar de pé no seu lugar nesse instante. E vamos orar junto com esses irmãos que estão aqui. Aleluia, Jesus. No seu lugar, se você tem o desejo de vir aqui à frente e ainda não teve coragem, enquanto nós estivermos orando, você pode fazer isso. Se achega aos pés da cruz nesse instante, porque nela tem perdão para você, nela tem transformação para você. Se achega aos pés da cruz nessa noite, aleluia. Pai, nós colocamos diante de Ti esses irmãos que decidiram, Senhor, entregar a sua vida a Ti, Senhor. Nessa hora nós Te pedimos que o Senhor escreva o nome deles, ó Pai, no livro da vida. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor perdoa e dos pecados não se lembra mais. Senhor, a Tua palavra também nos garante, Senhor, que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. E nessa noite, ó Pai, nós queremos celebrar, Senhor, a vida desses irmãos, dessas irmãs, ó Pai, que estão entregando a vida
a Ti, Senhor, porque nessa noite nós declaramos sobre a vida deles que praga alguma chegará à sua tenda. Nessa hora nós anulamos, ó Pai, todo o levante do diabo contra a vida deles, Senhor, todo e qualquer plano de Satanás contra a vida deles, ó Pai. Deus, todo o embaraço do diabo, Senhor, toda a fortaleza do diabo que seja quebrada na vida deles agora, no nome de Jesus. Que nesse exato momento eles sejam livres de toda amarra do diabo, em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua vida sobre a vida deles nessa hora. Nós declaramos a Tua libertação. Nós declaramos nova vida. Daqui para frente tudo novo. Daqui para frente uma nova história. Daqui para frente, Senhor, um novo caminhar em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o Deus que reescreve histórias, ó Pai. Nessa hora nós te pedimos, a partir da vida deles, ó Pai, que uma nova história venha ser, ó Pai, escrita, não só na vida deles, ó Pai, mas na família deles, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, alcança o lar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o coração que está, ó Pai, em nome de Jesus, totalmente distante de Ti, que o Senhor possa alcançar agora, Pai, em nome de Jesus, que todo engano do diabo, que toda mentira do diabo contra a vida deles, toda seta na mente agora lançada por Satanás, nós repreendemos em nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade, Senhor, toda síndrome do pânico, nós repreendemos da vida deles em nome de Jesus. Nós declaramos anuladas as forças do diabo contra a vida deles, em nome de Jesus. Que haja vida, que haja transformação, que haja renovo e que haja salvação. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Teu sacrifício na cruz do Calvário. E quem crê diz amém nessa noite. Pode sentar, igreja. Vamos passar o momento da Santa Ceia. Ouça as instruções da palavra de Deus a respeito da ceia. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 26. Preste atenção. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Atenção, irmãos. Na noite em que foi entregue o nosso Senhor, Ele instituiu para o seu povo este sacramento que é a ceia do Senhor. Aqueles que por suas vidas escandalosas ou por sua ignorância das verdades fundamentais do cristianismo mostram não pertencer ao povo de Cristo, não têm direito nem parte nesta mesa. Mesmo que participassem destes elementos, receberiam maldição e não bênção. Vocês, porém, irmãos, que são membros, vocês, porém, que se acham arrependidos de seus pecados e que desejam, com a ajuda de Deus, viver santamente e que creem em Jesus Cristo e são membros do seu corpo, têm direito de participar deste sacramento. Foi para vocês que o nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu. Ele quer que participemos do pão em sua memória, porque é o símbolo do seu corpo, ferido por amor de nós, e do cálice, símbolo do seu sangue, vertido para a nossa salvação. Quer testemunhar-nos por este rito de amor perfeito que nos amou, para que os nossos temores se desvaneçam. Esse é o momento da ceia do Senhor. Amém? Nós temos presbítero, né?
os irmãos para nos ajudar. Maciel. Pastor Gaspar. Ô Jeremias. Quero chamar aqui o nosso irmão Maílson para nos ajudar nessa noite. Deus é poderoso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orientar aqui os irmãos. Nós vamos distribuir o pão. Você vai segurar o pão. Depois vamos servir o vinho. Você vai segurar o vinho. Depois nós nos levantamos juntos, fazemos esse momento de comunhão. Amém? Amém, irmãos? A sua cabeça. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, que nos salvou da perdição e hoje podemos estar aqui, Senhor. Permite, Pai, que nos assentemos nessa mesa, Senhor, e juntamente com os nossos irmãos possamos comungar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, esses elementos, pão que continua sendo pão, mas que simboliza o Teu corpo que foi moído, quebrado por nossa causa. Abençoa o vinho que continua sendo vinho, mas que simboliza o Teu sangue que foi vertido lá na cruz para apagar os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, e que o Senhor possa ser exaltado em nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.
segunda parte o pastor Gaspar vai fazer. Fica aqui não recebeu o pão e vinho. Graça e a paz, amada igreja. Estamos vindo lá do Metropolitano, onde também tive o privilégio de servir à mesa do Senhor aí. E agora, reunido com vocês aqui no mesmo espírito de comunhão e de devoção ao Senhor. Lembrando que esse rito não é um rito específico da igreja Ebenezer, mas é da igreja de Cristo. Há 2000 anos nós fazemos a mesma coisa. Nos reunimos em torno do pão e do vinho, porque naquela noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu entre os seus discípulos. E ele disse: este é o meu corpo, que é entregue ou partido por vós. E dito isto, ele falou: tomai e comei dele todos. Comamos o pão. Após haver ceado, ele tomou o cálice. E ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Aleluia. Essa nova aliança eu faço no meu sangue. Portanto, bebamos todos do cálice da nova aliança. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Exalte o nome de Cristo. Ele se entregou por nós, nos alimentando agora com o seu corpo, com a sua carne, com o seu sangue. Exalte, palavras de louvor